boa noite. Estamos dando início à nossa live de quinta-feira. A live hoje tem o tema de solidão. Se você está assistindo essa live pelo Instagram, te convido a nos seguir no YouTube. E se você está conhecendo o nosso canal aqui pelo YouTube, te convido a seguir o Instagram Rosa Dourada. Boa noite, Jorge. Boa noite, Isabel, Denise, Roberta. Vamos lá? Eu não faço a mínima ideia do que vai ser falado hoje. Tive pouquíssimos spoilers, o que significa que a nossa live vai ser canalizada do começo ao fim. E nós não falaremos muito antes, eles estão falando aqui, não tem muito que ser dito antes. Nós temos 7 casos, 7 pessoas, 7 grandes grupos que vão nos dar uma dimensão, do que a espiritualidade entende como solidão. E o que eu ouço eles falando aqui, é que aquilo que eles entendem como solidão pode ser consideravelmente diferente do conceito que nós temos de solidão. Então, eles vão explicar sobre isso também. Vão falar sobre uma epidemia da solidão, eles estão chamando de epidemia da solidão, de como nós podemos ter consciência da solidão e quais são os efeitos da solidão na nossa saúde psíquica, saúde emocional, saúde social, colocar aqui saúde social, certo? Ok, vou falar o nome das pessoas, inicialmente também dar aqui boa noite a Lisley, Roberta, Denise, Luza, Adriana, Gabriela, Rodrigues. Então vamos lá. Hoje são 7 pessoas, tá? Então, os nomes que vão representar os grandes grupos são Luz Amabel Sacramento de Araújo, Kaisa Mendes, e se eu estiver falando errado, me perdoem, tá? Maurício Terres Matos, Luana Brondino, Ana Carolina dos Santos Tachini, Mariana Benedito Pereira Lima e Jorge Anderson Gomes Pereira, ok? Então, se vocês estão na live, tem o nome de alguém que vocês conhecem e puder enviar para a pessoa entrar. Se não, depois, gente, também eu vou falar aqui. Eu aviso a pessoa, tá? Então, eu faço uma marcação. Luza tá na lista e é primeiro nome que saiu aqui, beleza? Então vamos lá, será no nosso jeito de sempre? Vocês sabem que eu passo de maneira espontânea, Não temos muitas cerimônias cá entre nós. E se alguém entrar, não entender o que tá acontecendo, só peço que vocês avisem que o nome é colocado um dia antes, no card, e que eu canalizo de olhos fechados. Aliás, pessoal do YouTube que quiser participar, entra no Instagram da Irmandade Rosa Dourada. Toda quarta-feira eu coloco o card e nesse card a gente coloca o nome completo lá embaixo, para quem gostaria de participar. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter o nome chamado aqui, mas foram mais de 40 pessoas e eu sempre gosto de falar que as pessoas que são chamadas, elas estão aqui representando grandes grupos. E como eles gostam de falar, e acabaram de falar, que estão escolhidas a dedo, mas não a dedos por algo especial, diferente dos outros, não é sobre isso. É porque a história que vai ser contada serve para a egrégora, entenderam? A Ana tá perguntando se eu estou mais loira. Não estou mais loira, deve ser a luz aqui, a roupa, enfim, a forma. Mas estou do mesmo jeito, só estou de cabelo comprido, mais do que crescendo, Então vamos lá, então vamos concentrar. A gente vai começar chamando grupo 1, ok? Grupo 1 vai ser representado por Mariana Benedito Pereira Lima. Grupo 1. Então vamos lá. Ok, tem uma mensagem antes de começar. Se você que está me assistindo aí do outro lado, a qualquer momento que você for assistir essa live, não precisa ser hoje exatamente,
e você estiver se sentindo triste, né? Estiver se sentindo muito solitário, duas coisas, né? Primeiro, se você desconfiar que isso vem por meio, por exemplo, de uma depressão, não hesite em pedir ajuda, e se esse é o sinal que você está esperando para pedir ajuda, esse sinal está aqui, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, né, a segunda sugestão é que para as pessoas, né, que gostam, que sentem, colocar aí uma água, né, uma garrafinha de água, um copo de água, e pedir para a equipe espiritual fluidificar essa água, que eles fluidificarão com energias para para ajudar nas dores, porque a solidão, ela é um componente aí de algumas situações emocionais complexas que merecem apoio, né? Que a gente tem apoio, né? A gente pode procurar apoio, na verdade, mas a equipe espiritual também, a sua maneira. Existem maneiras que ela pode cooperar. Uma das maneiras é por meio da água fluidificada. Muita gente não entende, mas é como se eles conseguissem colocar um determinado nível de energia na água, que é quase como se fosse para algumas pessoas um bálsamo. Vamos colocar a palavra bálsamo, não é remédio, é um bálsamo, tá? Então vamos lá. Iniciando, Mariana, fecharia os olhos. Ok. A cena que se abre, Mari, eu vejo uma criancinha, tá? Você no formato de criança interior, numa faixa de uns 3, 4 anos, e na imagem, na cena que eu tô vendo, tem um cavalinho, como se fosse aqueles cavalinhos que às vezes a gente ia em restaurante, tinha muito isso em restaurante, de madeira, aí a gente sentava em cima desse cavalinho para tirar foto, sabe? Aquela era um enfeite, mas que a gente tirava foto. E na imagem tem você e tem esse cavalinho. E ele tá selado, o cavalo, né, com um tecido colorido, mas não é qualquer colorido, tá? Isso aqui é como se fossem estampas peruanas. Por algum motivo, essa é uma informação importante que pediram para passar, tá? Pronto, a partir daqui agora a mensagem ela se torna mais generalista para quem se identificar com o grupo. Tirando os detalhes de Mari, agora a gente vai pro geral. A criança interior nessa imagem, ela representa a essência daquilo que eu sou e daquilo que bravamente eu luto para ser, né? Ou para reconhecer, ou para deixar transparecer, né? É o trabalho interno e externo e que envolve aí todas as camadas para as pessoas que vão se identificar com o grupo 1. Estamos falando de pessoas que têm um autocuidado, que trabalham o autoconhecimento e que já deram guinadas na vida, mudaram a sua vida, né? Tomaram caminhos para chegar perto da sua essência. Então, estavam seguindo por um caminho e aí meio que deram a volta por trás e para chegar num ponto mais de acordo com a própria essência. O cavalo na imagem, ele tá como esse cavalinho de pau aqui, né? Mas é justamente para colocar a ideia de algo parado, porque o cavalo por si só, ele é potência. Ele leva a gente muito mais longe do que a gente poderia imaginar ir, né? Se a gente for imaginar a gente caminhando, um cavalo, ele dá um apoio, uma potência, uma energia. O arquétipo do cavalo é esse. E eles estão mostrando muito esse arquétipo do cavalo, Mari. E aquele cavalo é uma imagem muito específica, tá? Eu vejo um cavalo dentro de um rio e ele levanta as patas, assim, como se tivesse um cavalo com as patas levantadas dentro de um rio, tá? Isso é um arquétipo a qual a sua guiança espiritual está sugerindo que você ancore nos seus locais de atendimento, tá? E aí, a mensagem aqui, sobretudo, é assim, ó, é a solidão
de muitas vezes lutar, é quase uma luta isso aqui, lutar no ambiente em que se vive para se ser quem é, sabe? Tem uma solidão de um despertar, é uma solidão, aquela solidão de entrar dentro de si mesmo e de repente você olhar ao redor e meio que as coisas não conectam, sabe? Parece que tem essa vazio, vou usar a palavra vazio aqui, Mari. Mari, grupo 1, né? Todo mundo que se identificar. E eu vejo uma vontade muito grande de dar esse mergulho, de estar dentro de si. Mas de alguma maneira também eu sinto uma energia aqui de tristeza. Eu perguntei qual outro nome eu poderia dar e eu classifico isso como tristeza. E aqui eles vão conversar especialmente com as pessoas que passam pelos processos de despertar espiritual, pelo crescimento da alma, e muitas vezes elas se veem sozinhas. É a solidão do despertar, que tem atingido milhares de pessoas. Muitas pessoas que vão assistir essa live vão ser guiadas pela equipe espiritual para chegar nesta mensagem que eles vão passar aqui agora, né? Sobre o processo de despertar, sobre a solidão no processo de despertar e sobre como lidar com essa solidão. Nessa altura do campeonato, as pessoas que já são despertas, né, já passaram pelos seus processos de despertar, elas sabem, né? Elas sabem o quanto é solitário. No entanto, é muito rara as mensagens que chegam para acolher esses corações efetivamente na solidão. É como se todo mundo tivesse convencido, né, que é assim e pronto, vai ser desse jeito a solidão, realmente é um processo solitário, é isso mesmo, meu amigo, começou a despertar, é isso, pronto, fica na solidão aí, porque é isso aí. Então, assim, isso tá virando até uma triste cultura. Triste cultura, entenderam, né? São palavras separadas aqui. O primeiro passo para este sentimento de solidão triste, né? O primeiro passo para a gente lidar com essa solidão triste é a gente identificar exatamente por que isso está acontecendo, tá? Então, no seu caso, Mari, de outras pessoas que vão se identificar, o fator causa, digamos assim, raiz, fator causa mãe, é aqui um processo de despertar mais profundo. Então, toda vez que a gente vai aprimorar uma camada, a gente acaba encontrando esse laço aí, esse companheiro indesejável da solidão, né? Pronto. Identificado esse fator, como lidar com esse fator? Meu conselho agora. Primeiro ponto, não se isole, esse é um ponto. Ponto 2, mude de ares, mude de lugares que você frequenta ou situações que são corriqueiros. Experimenta intercalar essa realidade com outra realidade, estou falando assim. Até que você se sinta apta para estar num lugar, você e todas as pessoas, estar num lugar de compatibilidade vibracional com aquilo que você acredita depois. Então, muitas pessoas vão embora, mas as pessoas irem embora não significa que a gente tenha que ficar na solidão, tá? Isso não significa. Então, quando a gente se vê, a gente procurar pessoas para interagir. E eu entendo aqui, Mari, que mesmo nos grupos que você interage hoje, pode ser que você tenha que expandir mais, que você tenha que buscar além, que você possa estar em outros lugares. Talvez a sua alma esteja pedindo por mais. Fica aqui uma pergunta da sua equipe espiritual, tá? Talvez você tenha que viver coisas que são diferentes das outras pessoas que estão ao seu redor.
Essa é uma outra reflexão para você fazer. Cogite o benefício da dúvida e pergunte-se o seguinte: será que esses lugares que eu estou, eles vão me oferecer o máximo potencial daquilo que eu preciso nesse momento? É uma outra pergunta a ser feita. E eles sabem que de alguma maneira você vai compreender a mensagem que eles estão passando aqui. Está tudo certo como está. Eles falam de um trabalho em grupo e comparam as abelhas. As abelhas trabalham na colmeia e a colmeia, ela cresce, né? Mas as abelhas, elas voam, né? Cada abelha individualmente aí voa e vai buscar néctar e em flores diferentes. Pronto, entenda dessa maneira. Muitas vezes é preciso voar para outros lugares para buscar o néctar para vir fortalecer a colmeia. Essa é a mensagem para você. E para quem mais se identificar, isso vai fazer sentido, ok? Grupo 1, Mariana. A Isabel comentou: meu despertar espiritual está sendo muito bem acompanhada aqui. Aqui na Irmandade Rosa Dourada, a gente passa por muitos despertares ao longo do tempo, né? E eu tenho tido a alegria de estar hoje bem acompanhada por toda a egrégora aqui da Irmandade da Rosa Dourada, de pessoas, né? Que trocam, que a gente troca muito. E essa troca, ela é muito importante. Pronto, é uma frase aqui. Eu me sinto muito menos sozinho hoje em dia do que já me senti um dia. Já foi um processo muito solitário, mas não precisa ser solitário. Então, agora a gente vai para o grupo 2, que é Maurício Terres Matos. Grupo 2. Ok, Maurício. Tá, só faltou uma mensagem do grupo 1, tá? O cavalo. O cavalo é a potência. O arquétipo do cavalo lá é justamente o cavalo, ele segue em frente, ele é livre. O cavalo é livre, isso. Ele corre livremente na sua própria potência. Então, para complementar a mensagem do grupo 1. Agora vamos ao grupo 2. Novamente eu vejo um animalzinho aqui, mas é um outro animal, uma tartaruguinha. Novamente eu vejo também, aí Maurício está no formato de criança interior, ou seja, um menininho. E eu vejo você sentado e essa tartaruguinha do seu lado. E você faz carinho no casco da tartaruguinha. E eu vejo muita reflexão aqui, muita reflexão. Tem uma frase que eles estão falando aqui para mim, que a tartaruga, ela é a própria casa. Ela como é que é? Eles mostram a imagem de ela se escondendo embaixo do próprio casco, tá? E essa imagem não está aqui aleatoriamente, porque você vem de um processo de muita solidão, como se você tivesse colocado um casco, né? E você entrou lá dentro como uma tartaruga. Eu sou a minha casa, eu e os meus pensamentos, os meus aprendizados, me basta, né? Muitas vezes você olha para as pessoas e talvez você compreenda que elas não têm tanto a trocar com você, tá? E sem perceber, você acabou caindo num ciclo que eles estão chamando aqui, de uma solidão que algumas pessoas dariam o nome de solitude. E isso tá na moda, eles estão falando que tá na moda a gente usar essa palavra solitude.
Mas a grande parte daquilo que as pessoas vêm chamando de solitude é solidão, de fato. Porque quando a gente entra nesse ciclo demais, de ficar sozinho demais, e achar que a gente não troca com o outro, né? E aí aqueles estão me chamando a atenção para trocas físicas, mundo real. Né? É como a gente estar no meio de pessoas que pensam diferente da gente. Mais do que isso, valorizar e dar importância para esses pensamentos diferentes. Porque de alguma maneira eles estão me falando aqui que isso faz com que a gente enraize, ou seja, que a gente consiga ancorar, então ancoramento, ancorar a nossa energia na Terra, que é onde deve estar ancorada. A gente está aqui, a gente não está lá, a gente está aqui. E aqui estamos vivendo em comunidade, em fraternidade, tá? Eles usaram a palavra comunidade, fraternidade. Então, Maurício, isso é para você um pedido amoroso, eles colocaram aqui. Se permita abrir para absorver coisas do mundo. Se permita ouvir o banal. Divirta-se ouvindo a banalidade. E isso significa se relacionar com pessoas da sua idade. Isso significa mergulhar um pouco mais no mundo 3D. Eles usaram esse termo aqui, tá? E você vai entender, eles estão falando. E um dos motivos pelo qual isso é relevante é porque para você e para todas as pessoas que se identificarem com esse grupo 2 aqui, perde-se muito conteúdo ou muito aprendizado quando a gente opta ou acaba escolhendo não interagir, não viver uma determinada realidade. A gente acha que a gente está ganhando alguma coisa, que a gente está nos preservando. E na verdade é uma perda, como é o nome? Incomensurável, de colocar essa palavra aqui. Não há lucro nenhum. E isso serve para você e para todas as pessoas que estão ouvindo. A maior parte daquilo que a gente classificou como solitude é uma solidão danosa. Ela traz riscos e perigos, inclusive na evolução espiritual. Porque existe um motivo muito grande pelo qual a gente está encarnado. É interagir e trocar com as pessoas que estão aqui. Inclusive aquelas que nós podemos eventualmente considerar não despertas. Coloca aspas. Muitas aspas, eles falaram aqui. Assim assim está feito. Grupo 2. Eles falaram assim, despertos, fujam da solidão. Não é inteligente viver a solidão. Grupo 2. Agora a gente vai para grupo 3. Ana Carolina Santos. Grupo 3. Aí onde vocês estão, está muito calor? Aqui está muito calor. Ana Carolina, grupo 3. Boa noite, Ana, Mirella e Sandra. Vamos lá. Ana Carolina. A imagem com a Ana Carolina agora também tem um animalzinho. E é um animal muito querido aqui por muitas pessoas, que é uma borboleta. E aí eu vejo a Ana em formato de criança interior e a borboletinha na frente. Na verdade, eu vejo a borboleta, mas a Ana não vê a borboleta. Porque eu acabei de perceber na imagem que a Ana está virada de lado para a borboleta. É como se a borboleta estivesse aqui e a Ana estivesse aqui, ó. Não está olhando para a borboleta. E a borboleta, que representa a transformação ela é muito delicada. Não pense que a borboleta vai lá e vai falar, vem aqui e leva para voar. Ela não tem nem força para isso, porque essa transformação a qual ela está convidando aqui é uma transformação delicada. E o que acontece? Quando a gente passa por grandes traumas na nossa vida,
e você passou, Ana, por um grande trauma na sua vida, pode acontecer de a gente se fechar nesse trauma. Isso pode acontecer, tá? E cada vez mais que o tempo passa, menos as pessoas entendem a gente. Porque existe um senso de urgência. Significa o seguinte, que ninguém quer dar o tempo para o outro recuperar da sua dor emocional. Todo mundo espera que, mas levanta, mas dê a volta por cima. Mas Ana, já fazem 3 meses, eles estão falando, já faz 4 meses, Ana. Você não vai mudar não, Ana? Né? Eu acho que, se você estiver ouvindo isso, talvez você se emocione igual eu tô me emocionando aqui. Porque eu vejo, né, as pessoas fazem isso de forma inconsciente, mas pela dor que você está carregando é cruel, de alguma maneira, né? Porque é como se você não tem exatamente uma escolha de estar como você não queria estar como você está, não é? Você não queria estar assim. Então, essa solidão que eles estão falando aqui é a solidão da dor. E a dor, é uma dor profunda, tá? E quanto mais a gente permanece nessa dor, ou quanto mais a gente vive essa dor, inclusive quanto mais as pessoas falam ao redor sobre essa dor, parece que mais vai abrindo um buraco. Eu vejo um buraco escuro, é como se mais você cavasse um buraco, porque aí é que você quer ficar bem escondida mesmo. Aí você não quer nem ouvir as pessoas que estão falando ao redor, sabe? Pronto, é isso. Aí a solidão, ela se aprofunda, ela vai para níveis profundos. É algo como ninguém me entende, certo? Então a gente está falando desse nível de solidão. É uma solidão com dor e muita dor, tá? Pessoas que não se identificaram com esse grupo podem estar vivendo processos de depressão ou processos depressivos. Não hesitem em procurar ajuda, tá? Pronto. No entanto, Ana, os seus mentores estão aqui para te dizer o seguinte. Ainda que você não esteja lá com muita paciência para dar ouvido para as pessoas, e ainda que você ache que as pessoas não lhe entendem, e talvez você não esteja errada não, sabe? Elas não lhe entendem mesmo, eles estão falando aqui. Ainda que isso esteja acontecendo, ainda assim, Ana, clame, peça pela energia da transformação, tal qual como a borboleta. Inclusive, você pode colocar na sua capa do celular ou imprimir uma foto, ancorar o arquétipo da borboleta. Por quê? Porque você, ao olhar para essa borboleta, eles têm um sinal para você, né? Eles têm um sinal que é assim, Ana, por mais que as pessoas que estão ao seu redor não te entendam, a equipe espiritual entende você. E eles estão dispostos a lhe ajudar com energias muito sutis para que dia após dia, de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora, você possa ir criando coragem para continuar o seu processo de transformação. Certo? É algo comum. Tem uma frase assim, já que a minha vida mudou tanto, já que tudo mudou tanto, já que tá tudo assim, então eu vou escolher como a minha vida vai ser. Eu vou determinar a mudança que vai ser. Veja, isso não envolve ninguém, isso não envolve o externo. Eu acho que tem muito uma relação de fora e dentro, interno e externo. Eu vejo a confusão externa aqui, sabe? Eu usei a palavra confusão e eles usaram a palavra opressão, tá? Aqueles disseram, a gente prefere opressão. Então, Ana, isso aqui é um convite leve e amoroso para que você olhe para você mesma, nesse lugar que você está, e você proponha sair desse lugar por você. Aqui é nessas horas em que a gente olha para o céu e fala assim, eu não estou sozinho. Ainda que ninguém me entenda, eu não estou sozinho. Mas assim, Ana, tenha total certeza que você não está sozinha de forma nenhuma. Nós nunca estamos sozinhos, tá? Mas para o seu grupo, às vezes a gente chega num ponto da vida em que nos resta ter fé mesmo, que nos resta acreditar na equipe espiritual. É o seu caso. E por isso que eles estão aqui para te dizer, olha, a gente está aqui.
E eu vejo a energia de tristeza no ar. Eu sinto vontade de chorar. Certo? Então, a equipe espiritual está validando o que você está sentindo. Eles estão vendo o que você está sentindo. E eles estão te convidando também a experimentar por você mesmo, e não por ninguém, mas por você mesma. Absorver essa energia e dando a volta por cima. Literalmente a imagem que eu vejo aqui é dando a volta por cima. Ainda que seja devagar. Só por hoje, um dia por vez. Só por hoje eu vou me permitir fazer algo por mim. Entende? E saiba que a equipe espiritual está do seu lado. E eles voltam a falar para todas as pessoas que se reconhecerem nesse grupo 3 aqui. Por gentileza, não hesitem em procurar ajuda. É honroso pedir ajuda. É honroso, é grande, é força pedir ajuda. Mensagem para o grupo 3. Muito obrigada. Agora, a gente vai passar para o grupo 4 com Kaisa Mendes. Grupo 4, ok. Grupo 4, a gente vai falar da solidão acompanhada. Eu vejo uma imagem como se estivesse rolando um bloquinho de carnaval. Vai ter um monte de gente aqui rolando, tá? Aquela alegria toda. E eu vejo que você entra no... Você pode até pular o carnaval, mas você continua se sentindo sozinho. E aqui é o grupo que mais vai pegar pessoas transversalmente. Aqui reside a epidemia da solidão. Por quê? Estar acompanhado não significa estar conectado. As relações humanas pressupõem conexão. Então, tem pessoas que andam com muitas pessoas, é fato. Inclusive, tem pessoas que têm depressão e estão no meio de um monte de gente, parece que estão extremamente felizes. Mas observem, elas não conectam, elas não falam sobre elas não expõem as suas emoções e elas não criam vínculos profundos. Entenderam? Então, tenhamos cautela com esse tipo de situação em que é oba, 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 e eles vão chamar aqui novamente da epidemia da solidão, mas é um processo social altamente desconectado. Não há conexão entre as pessoas. Ninguém sabe o que o outro está pensando, ninguém sabe o que o outro está sentindo, tá? E acreditem, isso está em muitos ambientes. Eles deram um ambiente de carnaval, engana-se, que não é só ambientes festivos. Isso tem ocorrido nos lares, isso tem ocorrido entre supostos amigos que não compreendem a verdadeira palavra da amizade, que é o suprassumo da conexão amorosa, aqui eles colocaram. Então aqui esse grupo, Kaisa, aqui há um conselho. Ao invés de ter muitos amigos, mas não ter amigos, não ter conexão, escolha dentre todos ou entre novos, ter alguém que seja amigo de verdade. Amigo que eu tô falando é conexão, em que você possa conversar e ser acolhida. Conversar e ser você. Conversar sem meias palavras. Conversar livremente. Grupo 4, essa mensagem é geral, é transversal. Aqui reside a epidemia da solidão, eles estão falando. São relacionamentos vazios de conexão. E a maioria das pessoas tem vivido esse tipo de relacionamento. E aí, Kaisa, para você fica esse convite, né? De você optar pela qualidade, mas assim, qualidade com conexão. Menos pessoas, menos ambientes,
mas mais conexões. Não quer dizer que você não possa ter um amigo ou uma amiga que você vá pular o carnaval e que vocês vão se divertir horrores, ele tá falando aqui. Não é sobre isso. Não quer dizer que você não possa ter um amigo para fazer coisas que você gosta. Não é sobre isso. Mas tenha certeza que há uma conexão, que há uma troca equilibrada e justa entre as pessoas. E dessa maneira, aumenta-se muito o nível de saúde emocional, mental, física. Eles estão usando muito o termo saúde social hoje aqui, tá? Que é um termo que falta ser desenvolvido ainda, cientificamente, eles estão falando aqui, mas que é um ponto de muita atenção da espiritualidade. Chama saúde social. É onde o tema da solidão entra de forma muito direta, assim. Quase que o epicentro dessa saúde social. Ok? Essa foi a mensagem para o grupo 4. Se conectaram com essa mensagem? Pensaram? Reflitam. Eles estão falando aqui. E mudam o rumo das coisas. Porque vai fazer bem para todo mundo. Grupo 4. Agora estamos indo para o grupo 5 com Luana Brandino. Grupo 5. Grupo 5. Luana. Quando entra na Luana, aqui nós estamos falando da solidão sobre um outro viés, tá? Aqui é o medo da solidão. É o medo da solidão. E aí é uma pessoa que esse grupo, né, representa pessoas que vivem com outras pessoas, têm bons relacionamentos com outras pessoas, inclusive de âmbito familiar aqui eles estão colocando. Mas é dentro da própria pessoa, é como se ela carrega uma ideia de que a qualquer momento ela vai ficar sozinha. É um medo, isso aqui é medo. Um medo da solidão. A qualquer momento ela vai ficar sozinha. Ou outra frase que eles colocaram aqui, para algumas pessoas vai ser assim: o que será de mim quando fulano for viajar? Quando fulano sair de férias? Quando ciclano não puder passar o fim de semana comigo, entendeu? Então, é uma linha muito tênue aqui esse aspecto, porque ele é um sinal. E sinal do quê? Sinal de que nós precisamos procurar a fundo, pesquisar as nossas feridas do abandono. Por quê? Porque de alguma maneira, quando a gente alimenta esses pensamentos da solidão, do medo da solidão, duas coisas acontecem. Primeiro, um sofrimento que não precisava existir, porque afinal de contas a gente tem o presente tem as pessoas ali, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma possível codependência com as pessoas. E se isso estiver desequilibrado, a gente pode inclusive sufocar pessoas. Isso pode inclusive acontecer. Como também, dependendo de quanto tempo a gente passa vivendo esses pensamentos, pode ser que a gente acabe desenvolvendo uma ansiedade. Tá? Ansiedade, como é o nome disso? Ansiedade por antecipação. A gente antecipa o fato. Pronto. Para essas pessoas que se identificarem com esse medo da solidão, eles estão falando de um livro que se chama As 5 Feridas da Alma. Existe uma ferida chamada ferida do abandono. E eles estão gentilmente convidando as pessoas que se identificaram com esse grupo a lerem esse tópico da ferida do abandono, refletirem sobre ele. E aí, naturalmente, se sentirem necessidade de procurar ajuda terapêutica, não hesitem em fazer isso, mas tenham consciência. Se em algum momento, alguma frase que foi dita aqui, você se identificou, é hora de você buscar e dar atenção para isso, né? Então, grupo 5 foi breve, mas foi direto. A gente está falando aqui de um medo da solidão. Repare, nesse grupo 5, a solidão ela não está acontecendo. É o medo da solidão. Ok?
Ok. Grupo 6. Luz Amabel Sacramento de Araújo. Quando eu entro na energia, Lusa, é como se abaixo dos meus pés aqui se abrisse um buraco, é como se fosse um buraco que suga lá para dentro, sabe? E aí a gente some, como se a gente fosse levado lá pro meio do planeta Terra. Eu vejo uma energia rodando, que é essa energia ainda de sugar, eu sinto meus pés sendo sugados, tá? E aqui, Lusa, nós vamos falar de vidas passadas. Isso está sendo falado por você porque você tem esse nível de consciência, né? Muitos de nós tivemos em vidas passadas situações em que nós fomos deixados sozinhos, tá? E aí, Lusa, pode ser muitas coisas. Vou dar um exemplo para você e para a egrégora que vai ouvir isso aqui, né? Para as pessoas que vão ouvir. Era muito comum, por exemplo, a gente estar em monastérios, acho que é essa a palavra, monastérios, e a gente fazer votos de solidão ou votos de silêncio. E a gente ficar lá quietinho numa sala escura, com pouquíssima luz, como se a gente fosse prisioneiro, tá? O que acontece é que quando a gente passa por essas situações na alma, isso cria um registro. E esse registro, ele fica guardado dentro de nós. Então é como se a todo momento, ou a alguns momentos, a gente fosse teletransportado para aquele lugar da solidão extrema. É como se por livre e espontânea vontade as pessoas escolhiam viver essa vida da solidão extrema. E bom, eles falam assim, vocês já devem ter visto aí pelos grupos anteriores que essa não é uma prática recomendada pela espiritualidade, né? Então, o que acontece? Você foi chamada hoje, né, para compor esse grupo, e outras pessoas vão se identificar com isso ao longo do percurso, para justamente voltar, se conectar por meio de meditação, para que você possa ressignificar esses lugares onde, por livre e espontânea vontade, não era uma prisão, por livre e espontânea vontade, você optou por viver enclausurado. Ok. Muito mais pessoas, ele fala assim, muito mais gente do que eu posso imaginar vai se identificar com isso. Como é que a gente sabe que isso pode ter acontecido? Como é que a gente vai saber? A gente vai sentir no coração. Você ouve a mensagem e fala, nossa, isso aí tocou comigo, entendeu? Mas aqui, nesse momento, nesse exato momento, nessa existência agora, isso aparece muito quando parece que às vezes abriu um buraco no chão. Eles sim, existem correlação. Quando de repente parece que o mundo se abriu e a gente é sugado. Pronto, essa ideia de ser sugado, né, de ser levado para algum lugar que não se sabe onde, é um lugar interno da nossa alma de muita reclusão. É como se a alma, enquanto esse registro perdura, é como se vez ou outra, quando tudo parece que está dando errado, aquele fuzuê todo, a alma fala, ei, tem um lugar que a gente pode se esconder, vamos? Aí puxa, entende? E bom, isso não é bom, né? Isso não é saudável. Então a gente precisa voltar lá atrás e limpar essas memórias. E você sabe fazer isso. E no seu caso específico, Luz, eles ainda falam que você vai descobrir muita coisa nesse percurso. De ir lá e buscar esse lugar onde você está lá. Muitas coisas. E as pessoas que estão ouvindo aqui se identificando, idem. É um processo muito interessante. A gente buscar quando foi que a gente se puniu dessa maneira. Porque é assim que a espiritualidade vê. Uma punição. E não algo sagrado. Pelo menos não enquanto a gente está encarnado. Não nessas circunstâncias como prisioneiro. No final eles vão dar uma mensagem. Eu vou
Para o grupo 6 é essa mensagem, mas vai ter uma mensagem no final complementar. A gente vai partir agora para o grupo número 7, que é Jorge Anderson. Boa noite, Camila. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lili. Então vamos lá, grupo 7. Jorge, se eu não me engano, quando a gente abre a sua imagem aqui e abre a imagem do grupo 7, a gente volta para o passado, né? E eu, se eu não me engano, outro dia a gente fez uma aqui na live e eu vi o passado também. E lá atrás, no seu passado, nessa vida presente, eu vejo como se fosse novamente a ideia de um buraco, tá? Como se fosse um buraco. E de alguma maneira, esse buraco ele não tá no pé, ele tá atrás. É como se ele fosse sugando. Ele é peraí, eu vou observar melhor. É um processo um pouco diferente. Ah, tá, entendi. É como se aquele buraco que tá lá no passado, né? Aquele buraco, ele forma um buraco e aí dentro aqui na sua região do peito, aqui no tórax, existe o mesmo buraco, é um buraco replicado, certo? Então a gente vai falar da solidão aqui em termos de uma sensação de vazio interior às vezes. É como se a gente sente que não tem nada, é um vazio interior. E você sabe identificar esse sentimento. Eles falaram, você e todas as pessoas que vão se identificar com essa parte. E aí, onde está o que preenche esse vazio? Aí a gente volta, está onde? Está lá no passado. Então, é como se a tampa da panela, né? Mas você é a panela, não é outra pessoa não. É como se o que tampa esse buraco está no passado. Ok? Então, essa solidão que a gente está falando é um vazio interior. Os vazios interiores, eles podem ser tanto grupo 6, tanto grupo 7, tem semelhança. Só que o grupo 6, vidas passadas, grupo 7, vida presente, mas no passado. É uma diferenciação. E aí, Jorge, quando a gente olha para esse passado, né, ou quando a gente vai buscar o nosso passado, a gente vai buscar principalmente as circunstâncias em que a gente se sentiu. Aí tem duas palavras aqui, tanto abandonado quanto rejeitado, tá? É como se parte de você tivesse ficado lá atrás. Por isso você sente esse vazio. É algo como eu tô indo embora, mas eu deixo uma parte com você. É relação entre pessoas aqui, tá? Eu tô indo embora, mas eu deixo uma parte com você. Eu deixo muito de mim pra você. Aí sabe quando a gente deixou muito de nós com as outras pessoas? Aí esvaziou o nosso buraco aqui, né? Ficou vazio. E é isso que tá acontecendo. É como se você precisa fazer um resgate dos seus próprios fragmentos. Ou atuar por meio de divórcio energético e recuperar os fragmentos. Porque é como se parte de você tivesse perdido lá no passado. Então eles estão sugerindo aqui que você encontre um meio, pode ser por meditação, pode ser por meditação guiada, pode ser com pessoas que trabalham com resgate de fragmentos, né? Para buscar isso que está perdido lá atrás. É isso que explica o seu vazio interior de quem vai se identificar com o grupo 7. Que eles estão falando, ali ó, lado a lado com o grupo 6. Ok. Todos os grupos falados. Ok, mensagem passada. Vamos falar sobre solitude. A solitude, ela é saudável quando ela é momentânea. Então, vamos supor que
Eu passei uma semana inteira muito atribulada, lidando com várias pessoas, me conectei com as pessoas, vivi uma vida toda. Aí no fim de semana, depois do meio-dia, no sábado, domingo, eu quero descansar. Eu quero descansar, quero curtir minha companhia. Ok, isso é solitude, certo? No próximo fim de semana, eu tô a fim de estar com pessoas. Ok, eu vou estar com pessoas. A solitude, ela é momentânea, ela não é um estilo de vida, ela não é uma escapatória, ela não é um lugar em que a gente fale como fugindo de alguma outra coisa, entenderam? A solitude saudável, ela é momentos, entendam por momento horas. Eles falaram, é horas, não é nem dias e dias e dias, é horas para recompor, para alinhar, para meditar, para se autoconscientizar, para se autocuidar. Horas, não é nem dias. Essa é a mensagem que eles gostariam de passar hoje sobre solidão. Sou muito grata à equipe espiritual, também sou muito grata a todas as pessoas que aqui entraram. Boa noite, Michele. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Vinícius, Ju, Laura, Jorge. Um beijo para todo mundo. Muito, muito obrigada. Até quinta-feira que vem, gente. Tchau.